E algumas pessoas, às vezes, criticam, né, esse tipo de visão, e até como comentou antes que o aluno não acreditava nessas técnicas, porque acham que é um mundo muito, uma bolha, quase como se fora da realidade, ou que não se aplicasse em todos os contextos. Mas as pessoas não percebem, às vezes, que mesmo quando estamos falando de empresas, são pessoas que estão por trás. Então, quando tem pessoa, tem sentimento, tem a questão ali histórica daquela relação que vai impactar de alguma forma, que está travando aquela situação ou eventualmente um acordo. Então, precisa ir atrás disso. Não é uma questão longe disso, algumas pessoas querem misturar com atendimento, terapia, não tem nada a ver, é questão de identificar realmente o interesse por trás daquela posição inicial, por trás daquele pedido. E quando conseguimos chegar lá, a coisa já vai para outro nível, já consegue realmente trabalhar aquela negociação, aquela mediação de forma muito mais eficaz. Eu costumo dizer que, assim, a gente é como uma cebola, cada um de nós. A gente tem aquela casca ou aquela armadura, e ali a gente externa o que a gente quer, o que a gente pede, o que a gente diz que quer e precisa. E com as técnicas certas, que muitas vêm da psicologia, né, na mediação, na negociação, a gente vai descascando, vai descascando, e vai descobrindo o que realmente está por trás do que as pessoas dizem, e que está lá no fundo, no âmago. E não interessa, não tem classe social, não tem área diferente. O que eu disse pode ser na trabalhista, pode ser numa questão familiar, pode ser empresarial. Quando eu consigo chegar lá dentro, no âmago, eu consigo descobrir qual é a real causa, qual é o real problema e o que as pessoas realmente precisam. E é só quando a gente consegue fazer isso que a gente consegue resolver um conflito. Que nenhuma lei resolve. Não vai conseguir. Por isso que, em muitos casos, mesmo com uma sentença judicial, a parte não sai satisfeita, porque não conseguiu resolver realmente aquela situação. Não, às vezes ela ganha, entre aspas, né, um processo e ela não sai satisfeita. Exatamente. E antes você comentou, é naquela hora do cafezinho, naquela conversa informal, porque é ali que está conseguindo realmente restabelecer aquela comunicação, aquela relação, a conexão. E quando faz isso, normalmente já começa, gostei da ideia da cebola, começa a sair a armadura, né? Começa a cair e a pessoa sente que tem um ambiente seguro para dar um passo mais além naquela negociação, por exemplo. Não, e eu percebi naquele exemplo que eu dei da semana passada, né, que eu tive que para mim foi paradigmático, porque eu tive que negociar com a mesma pessoa 15 anos depois. Que antes eu chegava com aquela versão promotora, dura, com um acordo pronto, querendo falar só das questões objetivas, querendo que o outro assinasse. E quando eu sentei, bati papo, tomei café, perguntei da família, recordei de coisas que as nossas famílias eram mais ou menos da mesma região, enfim, os avós que vieram da Europa, num navio lá meses. E aí eu fui trazendo coisas e a pessoa foi se abrindo e ela começou a contar o que ela passou nesses anos do processo, enfim, foi até a gente conseguir chegar. Mas isso, a conexão, ela aconteceu antes de entrar na parte objetiva. Que se eu não tivesse me aberto para fazer isso, não teria acontecido. E tocou num ponto importante que é começar por nós mesmos. Se nós queremos que a outra parte tenha essa abertura, eu preciso me abrir. Não adianta só exigir que o outro faça, se eu não consigo fazer também. Fica mais difícil de conseguir criar isso. Mas no mundo jurídico, as pessoas são muito duras e inflexíveis. Muito. Porque, assim, nós temos já uma questão cultural aqui no país de judicializar tudo, né? De dificultar, de enxergar um problema para cada solução, enfim. Mas no mundo jurídico as pessoas são treinadas para brigar. Então, muitas vezes, os próprios profissionais agravam o conflito ou não sabem lidar com ele. Eu lido daquela forma tradicional. Não tem as ferramentas para atuar em outro cenário. Acabam vindo com a mesma... assim, eu percebo também que alguns até tentam, mas ainda fica muito no discurso.
Eu vejo o discurso de ouvir, o discurso da empatia, o discurso de compreender o outro, mas só no discurso. Chega na hora e isso não acontece. Porque, claro, precisa haver uma mudança interna, não adianta só estudar o assunto. E não é assim, eu não falo que todo mundo tem que virar, né? Vamos virar Madre Teresa de Calcutá, tem que ser todo mundo bonzinho. Para mim, negociação é estratégia. Eu sou uma pessoa muito racional, assim, então, negociação para mim é uma estratégia, mas é uma estratégia para eu conseguir resolver problemas pessoais, profissionais, comerciais, que eu não conseguiria resolver de outra forma. Então, eu preciso me abrir, entender, compreender a situação e as pessoas para conseguir resolver o que eu não resolvi. Não significa que eu quero que lindo, pacificação social, nós vamos sair todos abraçados. Não preciso me tornar amigo do outro. Mas se eu não entender a real situação como ela é, ou o que realmente as pessoas sentem, o que elas realmente precisam, eu não consigo resolver o problema. Não é me tornar vazio. Então, utilizar, como falou, de forma estratégica para conseguir o que eu desejo, mas para isso eu não preciso matar o outro. Ou seja, porque tem gente que, não, eu quero dar um tiro no pé, mas o outro não recebe nada. Aí fica difícil quando a pessoa tem essa mentalidade. Mas normalmente a negociação ela é isso, ela é tentar entender o que é importante para o outro. Por isso que dizem que um bom negociador é o que sabe escutar, para conseguir identificar o que o outro precisa e com base nisso adaptar para eu chegar lá, eu tenho que, por esse interesse, ele vai conectar ainda mais comigo. É importante ter essa visão porque não é uma questão de vamos então tudo paz e amor, não tem mais conflito. Não, é uma questão de saber utilizar as técnicas de forma estratégica, de forma eficaz para conseguir os melhores resultados ali para as pessoas envolvidas.